Olá, bom dia. Tudo bem aí com vocês, gente? Bom, desculpem o atraso. Tive alguns probleminhas técnicos e depois de resolver, aí vamos retomar então as nossas aulas virtuais, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Então, o que a gente tem que, em primeiro momento, pensar? Existem vários tipos de substâncias no mundo, né, vários tipos de elementos químicos, e esses elementos químicos, eles se conectam, eles se juntam. Essas uniões, elas servem para formar novas substâncias, novas moléculas. Então, a gente vai começar vendo uma definiçãozinha bem tranquila, né, bem simples de ligações. Né? O que são essas ligações? Elas se estabelecem, elas se formam entre átomos. Dois ou mais átomos. Tá? Dois, três, quatro, dezenas, centenas, milhares de átomos. Eles vão se unindo, eles vão se ligando para então formar novas moléculas. E aí a gente tem três tipos de ligações, que a gente chama de ligações iônicas, que a gente chama de ligações covalentes e o que a gente chama de ligações metálicas. Hoje, nós vamos ver um desses tipos de ligações. Hoje nós vamos ver como se forma uma ligação iônica. Então, a gente vai pensar o seguinte: na ligação iônica, a gente vai precisar observar um elemento, um átomo, que tem carga elétrica positiva, outro átomo com carga elétrica negativa. Então, quando você tem átomos de carga elétrica positiva e átomos de carga elétrica negativa, eles se unem, ocorre uma atração entre eles, e essa ligação, já que é feita com um íon positivo, né, um elemento, um átomo com carga elétrica positiva, e um íon negativo, esse elemento, esse átomo com carga elétrica negativa, porque essa ligação é feita entre íons, a gente chama de ligação iônica. Tá? Então, nessa ligação, alguns átomos perdem elétrons, outros átomos ganham elétrons. Então, essa ligação, onde há perda e ganho de elétrons, a gente chama de ligação iônica. Quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon positivo. Quando um átomo ganha elétrons, ele se torna, então, um íon negativo. Tá? Bom, então aqui a gente está vendo um exemplo. Tem ali no seu lado esquerdo, a gente está vendo a representação de um átomo de sódio. E do seu lado direito, a gente está vendo uma representação de um átomo de cloro. Então, nesse caso, o que a gente observa? Um elétron vai sair do átomo de sódio e vai ser doado para o átomo de cloro. Então, o sódio perde um elétron, o cloro ganha um elétron. Quando o sódio perde esse um elétron, ele se torna um íon positivo. Quando esse cloro ganha um elétron, ele se torna, então, um íon negativo. Então, a gente vê aqui outra representação, só que essa é uma representação mais abrangente. Por quê? Porque nessa representação, a gente consegue visualizar lá no sódio, tá? No Na é sódio, né? Tá. Então, a gente vê lá no sódio todos os elétrons que ele tem. E a gente vê lá no cloro todos os elétrons que ele tem. O sódio vai perder um desses elétrons, ali, ó, bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha, ela vai ser doada para o cloro. Lembrando que a bolinha vermelha representa um elétron. Então, vai sair um elétron do átomo de sódio, e esse elétron será doado para o átomo de cloro. Então, quando você olha lá, depois da setinha, né, depois da reação, você vê, o sódio perdeu um elétron, o cloro ganhou um elétron. Ó, a mesma coisa aqui. Só que agora tem uma novidade. O sódio doa um elétron para o cloro. Está vendo a representação? Só que quando ocorre isso, o sódio e o cloro, eles passam a ficar unidos. Então, essa doação e, consequentemente, a recepção do elétron serviu para que eles pudessem ficar unidos, ligados. Então,
você tem do lado esquerdo, né, do lado dos reagentes, você tem um átomo de sódio e um átomo de cloro isolados, e lá do lado direito você já vê esses dois unidos formando uma molécula que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o nosso conhecido famoso sal de cozinha. Então, essa ligação ela ocorre para que se forme uma nova molécula. Aqui a gente tem outro exemplo, só para mostrar, tá? A gente não tem necessariamente um átomo de cada só. Nesse caso aqui, você tem 2 átomos de potássio, que é o K, e um átomo de oxigênio, que é o O. Cada um desses átomos de potássio doa um elétron para esse átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de potássio, cada um doando um elétron para o oxigênio. Quando ocorre essa doação, esses 2 átomos de potássio ficam ligados a esse átomo de oxigênio, formando, então, aquela molécula que é o óxido de potássio, tá? O K2O, que é o óxido de potássio. Aí aqui você vê uma representação, né, numa animação de como acontece. Ó, lá, o átomo de sódio, ele solta um elétron que é capturado pelo cloro. Então tem uma atração eletrostática graças a essa doação e, consequentemente, também essa recepção. Quando ocorre esse procedimento, a gente vai ter, então, a formação do cloreto de sódio, como a gente viu anteriormente. Aqui mais uma arte, né, mostrando também que está ali o sódio e do outro lado o flúor, tá? Outro elemento químico, o F é o flúor. Então vai sair um elétron lá do sódio, vai ser doado para o flúor e quando ocorre essa doação, os dois se sentem atraídos, forma-se então uma nova molécula, tá? Que fica o NaF, tá bom? Então forma-se então essa ligação. Tá bom, gente? Lembrem que os vídeos eles estão no canal do YouTube, né? Se vocês quiserem, é só ir lá procurar. Se quiserem até receber as informações de novos vídeos, é só vocês se inscreverem no canal. Claro que não é necessário, só se achar interessante receber informações sobre os novos vídeos que eu colocar lá. Tá bom, gente? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Até uma próxima. Tudo de bom para vocês. Não esqueçam, nós ainda estamos no período onde precisamos fazer o isolamento, né? A nossa quarentena, mas esperamos que daqui a pouco tudo se normalize, daqui a pouco a gente volta a ter as nossas aulas presenciais. Tudo de bom para vocês. Até uma próxima.